Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo você, meu querido e amado irmão, irmã, meu jovem, minha criança, todos que nos prestigiam nesse momento. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimis Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você os estudos que aqui são apresentados, dia de quarta-feira, particularmente, a respeito de Maasei Hashlichem, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, período em que os fatos aconteceram. E dessa forma nós temos o registro por parte de Lucas, que escreveu essa carta endereçada a Teófilos. Graças ao Eterno. Quero aqui desde já agradecer a todos, tá bom? Pela sua participação já desde o início. E que dessa forma você seja muito bem-vindo, tá bom? Aqui ao canal, aos estudos. Sempre que possível a gente tenta explicar ao máximo, né? Mesmo pontos que talvez a gente já explicou, mas seria muito melhor que você acompanhasse, você que está chegando agora no estudo, que você acompanhasse desde a introdução, tá bom? Aqui na playlist, só de Atos, quanto dos demais estudos que tem aqui no canal, tá bom? De todos os estudos, tem uma playlist para cada um. Então que você acompanhasse desde o início para saber como nós chegamos até aqui, qual é o raciocínio que vem sendo desenvolvido, a compreensão, certo? As abordagens, de que forma os textos são compreendidos a partir do contexto que envolve principalmente a Torá, os profetas, os escritos e outras cartas também dos escritos nazarenos, tá bom? Então, na aula anterior, nós estivemos concluindo, graças ao Eterno, o capítulo 10 de Atos, certo? E vimos ali bastante coisa, bastantes assuntos, tiramos bastante lições. E agora o Eterno nos dá a oportunidade, a chance de podermos agora dar sequência também agora no capítulo 11, tá certo? Então, a partir desse momento, já abrindo aqui o capítulo 11 de Atos, vamos nos debruçar sobre estes maravilhosos textos e sempre da mesma forma, tá, gente? Leitura interpretada no seu contexto original, como eu já falei aqui no início, tá certo? Na aula de hoje, em particular, nós estaremos explorando um pouco mais o Tanar, tá certo? O Tanar. Portanto, alguns textos que nós vamos ter aqui, principalmente dos profetas e dos escritos, certo? Que durante um tempo aqui pouco a gente tem utilizado, então hoje a gente vai utilizar bastante profetas e escritos para compreender aqui alguns detalhes a respeito do que nós vamos ler logo mais, se o Eterno assim nos permitir, nesse início da carta de Atos, particularmente no capítulo 11, tá bom? Então eu convido você, já sem perca de tempo, né? Vamos aproveitar bastante nosso tempo hoje, tem bastante texto para a gente analisar e eu vou precisar da sua máxima atenção para que possamos aproveitar muito bem, tá certo? Ok, também voltando aqui aos agradecimentos, né? Agradeço as perguntas também que foram realizadas ao longo dos estudos, tá, meus irmãos? Conforme a minha disponibilidade, eu vou respondendo ao longo da semana, certo? Às vezes no outro final de semana que dá para eu responder, mas a gente responde, né? Tá? Não fique agoniado não, tá bom? Ok, então vamos lá, eu convido você a lermos juntos. Vamos abrir aqui o capítulo 11 de Atos, aqui o verso 1, que diz assim. Então, para contextualizar você, deixa eu só, antes de nós fazermos a leitura, deixa eu voltar aqui a tela cheia, né?
para contextualizar você. O que acontece? Shimon Kefa agora está retornando para Jerusalém, depois de ter tido contato com Cornélios e seus familiares e amigos, que a partir, no caso do que nós já estudamos, o Malar se apresentou diante de Cornélios, deu instruções a ele a respeito do que deveria fazer, tá certo? Isso envolveu também Shimon Kefa, que teve uma visão da parte do Eterno, que foi aquele grande lençol, né, que foi, lembrando, gente, foi uma visão, portanto, algo para Shimon Kefa. Ninguém mais viu além de Shimon Kefa. E isso tinha um significado, esse lençol, esse grande lençol com animais dentro dele. E depois dessa conversa entre eles, entre Shimon Kefa e Cornélios, então agora Shimon Kefa, Pedro, ele está retornando para Jerusalém, tá bom? Jerusalém. E agora vem o capítulo 11, na sequência disso, ele está chegando em Jerusalém. Olha o que vai acontecer. Que diz assim: Verhashlichim, e os emissários, Verhachim, e os irmãos Asher Beirudá, da região de Yehuda, certo? De Judá, ouviram, pois, que Gan Hagoim, que também os povos, ou também os estrangeiros, em relação a eles, no caso, também os estrangeiros, os povos, Kiblu, receberam. Aqui você tem uma palavra que está flexionada, que é Kabal, que você conhece talvez, uma palavra que a gente utiliza bastante, que é Kabbalat Shabbat, por exemplo, certo? A palavra Kabbalat quer dizer recebimento, certo? Receber algo. No caso, Kabbalat Shabbat é o recebimento do Shabbat, quando você se prepara para receber a entrada do Shabbat. Então, por isso que a gente diz Kabbalat Shabbat, recebimento do Shabbat. Kablu aqui está flexionada por causa que porque essa palavra está se referindo aos irmãos de Yehuda, certo? Que souberam que os povos para os quais a Torá foi apresentada receberam, Kablu, certo? Kablu, receberam et davar, a palavra ha-Elohim, a palavra de Elohim, a palavra do Eterno, certo? Então, olha só, eles ficaram sabendo. E aí, para completar aqui, sim, no verso 11 só está dizendo que isso aconteceu. Mas vamos ler o verso 12. Eu coloquei 11 aqui. Verso 1. Estou lendo verso 11, mas acabou. Nós começamos agora aqui, verso 11. Como assim, Monraimes? Que é isso? Pronto. Agora sim. Vamos ler o verso 2 para a gente poder entender aqui essa surpresa dos irmãos de Shimon Kefa, ali de Yehuda, que souberam disso. Mas olha só, verso 2: o Petrus e Pedro entrou em Jerusalém, Vailino, e reclamaram alav sobre ele, sobre Shimon Kefa, sobre Petrus, Hanimolim lemor, reclamaram sobre ele, sobre Pedro e os da circuncisão, dizendo, olha só o que eles disseram. Verso 3: Beit Anashim, em casa de homens arrelim, incircuncisos, Batá Vatitiarev ban leachol itam lachem. Em casa de homens incircuncisos você entrou e se misturou e se juntou com eles para comer pão com eles, tá certo? Então olha só, esse com eles aqui, ó, eu estou seguindo estritamente o texto hebraico, tá? Poderia dar ajeitar um pouquinho mais, mas eu preferi deixar assim, tá certo? Para ficar bem aqui ao pé da letra. Quando fica assim a tradução um pouco mais difícil, a compreensão da leitura, aí a gente dá uma encaixada aqui na questão dos adjetivos, enfim,
que aparecem, tá? Que no hebraico é um pouco diferente. Então olha só, a queixa era exatamente essa, que Shimon Kefa havia tido contato com pessoas que não eram do povo de Israel, e isso era tido já na época como algo muito grave. E aí vamos lembrar daquilo que nós já estudamos em aulas anteriores, tá certo? O que acontece? O que o Eterno deu como instrução é para que o povo de Israel não tivesse as mesmas práticas, repito, práticas contrárias à Torá que os outros povos praticavam. E não necessariamente não ter contato, não ter comunicação com os outros povos, entendeu? Então essa é a questão. O que o Eterno disse foi uma coisa, mas e a gente entende de certa forma porque esse comportamento, porque devido a tantas perseguições que o povo de Israel veio e até hoje vem sofrendo, e tantas coisas que aconteceram, ataques por trás, certo, com Amaleque, e tantas outras situações que colocaram o povo de Israel em perigo. Então houve um momento que realmente eles optaram por não mais ter mais contato com as outras nações, entende? Mas em se tratando da Torá, da palavra do Eterno, que é para todos os povos, a gente vai ver isso mais adiante, certo? Se o Eterno assim nos permitir. Não é bem assim. Já em se tratando dos outros povos, já não é bem assim. Então esse é o cuidado, tá? Então, gente, não precisa, por exemplo, você se isolar das pessoas para poder servir ao Eterno. Muito pelo contrário. Como é que você vai colocar em prática as mitzvot, as instruções, as ordenanças do Eterno, portanto a sua Torá, se você não estiver em contato com as pessoas? Entende? Como é que você vai poder fazer o Matzedaká se você não estiver próximo de alguém? Como é que você vai poder ajudar alguém? Como é que você vai poder dar uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, de encorajamento para alguém se você não estiver perto de alguém? Entende? Se você não se relaciona, se você não sai, não tem contato, então, sabe? Então, se isolar não é a melhor escolha. Agora, é claro, né? Existem esses pontos que eu acabei de apresentar a respeito de Israel, que ao longo de sua história teve várias situações complicadas ao ter contato com outras nações, tá? Então, questionaram Shimon Kefa, porque além de ter contato, eles dizem que ele se misturou com eles para comer pão. E até mesmo, o que eles estão dizendo aqui? Que Shimon Kefa estava muito à vontade diante de pessoas que não eram do povo de Israel. Eles estão se referindo a Cornélios e sua família, tá certo? Eles souberam. Essa notícia correu entre os de Yehuda, da região de Yehuda, tá bom? Então, a gente vai agora, eu proponho aqui, vamos ver essa questão. Não é porque, por exemplo, você vê o povo Yehudi narrado aqui no século I, tendo essa crítica ferrenha em cima de Shimon Kefa, pelo fato dele ter contato com pessoas de outras nações que não eram do povo de Israel, apesar de, no caso de Cornélios, que era um Ish Tzadik, diz a carta de Lucas, portanto um homem justo, olha só, mesmo não sendo do povo de Israel, entende? Então olha só como é que são as coisas, né? Não é só os do povo de Israel que são tzadikim, que são justos, não apenas, mas existem pessoas de outras nações que também servem ao Eterno de coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser, com todo o seu muito. Portanto, são tzadukim também, são justos, pessoas justas, como é o caso de Cornélios, tá? Então eu convido você a vamos ler alguns textos no Tanar, apresentando agora o que nós temos no Tanar a respeito dessa questão do estrangeiro em relação ao povo de Israel. O que apresenta no Tanar em alguns textos, eu separei alguns, o que trata a respeito disso? Será que realmente a Torá, certo? Que a gente ouve por aí, né?
que ela é apenas para o povo de Israel? Será que é apenas para o povo de Israel? Será que para as nações se deve conferir alguns preceitos do Eterno, né? Deve só catar alguns aqui, esses, só esses tá bom, então só esses aqui tá bom. Será que é isso? Entende? Então vamos ver com calma alguns textos do Tanar para a gente verificar isso, tá bom? O que diz a respeito de que o Eterno tem para as nações? Ou será que o Eterno simplesmente, não, eu separei o povo de Israel, o meu relacionamento é apenas com eles, eu não quero saber das outras nações, elas que, né, se virem para lá, dê o jeito delas, podem viver do jeito de vocês, a minha palavra não é para vocês. Vamos ver se é assim, se procede dessa forma, tá? Então vamos começar aqui pelos Neviim, pelos profetas, tá bom? Coloquei aqui, ó, em cima para sinalizar você que está chegando agora, tá bom? Em alguns textos, gente, eu vou ler apenas a tradução, tá? Não vai dar tempo de ler em hebraico, porque são vários textos que eu separei. Então vamos lá. Em primeiro lugar, no profeta Yeshayahu Hanavi, profeta Isaías, no capítulo 2, verso 1, diz assim: palavra que viu Yeshayahu, Isaías, filho de Amós, a respeito de Yehuda, de Judá, e Jerusalém. Portanto, que dá a entender aqui, na época, o reino estava dividido, hein? O reino de Yehuda e a respeito de Jerusalém. Então, olha só, verso 2. E será no fim dos dias que o monte da casa de Adonai se elevará. Ora, qual é o monte da casa do Eterno, de Adonai? Qual é o lugar que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome? O Monte Moriá, que fica em Jerusalém. Entendeu? Então, sabendo disso, olha só, já vamos identificando, e eu quero que você comece a ficar bastante atento aí, porque o que vamos abordar agora vai ficar muito claro para você a respeito do que o Eterno tem para as nações, certo? O que ele tem preparado para as nações. No monte da casa de Adonai, o monte da casa de Adonai se elevará. Berosh, aqui eu marquei em azul. Berosh, a palavra Rosh significa cabeça, que também significa um ar de liderança, algo que está em primeiro lugar, que representa, eu coloquei aqui, cabeça, destaque, liderança, tá bom? Então o monte da casa do Eterno se elevará, se tornará em destaque, acima de todos, no caso aqui é todos, porque é em relação aos montes, né? Deixa eu só ajustar aqui o texto. De todos. Pronto. E se destacará dentre as colinas, e a ele, isto é, ao monte da casa do Eterno, portanto a Jerusalém, para o Monte Moriá, afluirão Kol Hagoim. Aqui, ó, Goim se refere às nações. A gente pode traduzir como nações, os povos, os estrangeiros. Eu coloquei aqui nações, tá bom? Pode ser traduzido assim, sem problema. Então, para ele, ou a ele, ao monte da casa do Eterno, afluirão todas as nações. Elas seguirão nessa direção. Do que está falando aqui no profeta Yeshayahu, já aqui nesse início? Bem, trazendo para os nossos dias, eu tenho certeza que você já tem percebido a quantidade de pessoas realmente que no nosso tempo tem conhecido a Torá, e não apenas isso, mas
passado a viver a prática da Torá nas suas vidas, no seu dia a dia. E isso é muito incrível, gente, tá? Então, muito mais do que literalmente subir ao Monte Moriá, certo? Ok, tudo bem, se você já teve essa oportunidade, como inclusive alguns irmãos aqui que nos acompanham, né, que já tiveram essa grande oportunidade de poder a terra de Israel. Agora, o que o texto está falando é muito mais além disso, né? Se já ir em Israel é incrível, o sentido do texto é muito mais. Por quê? Porque subir à casa do Monte do Eterno significa buscar realmente o que está lá, o que representa o monte da casa do Eterno. Entendeu? Isso se refere justamente à grande quantidade de pessoas, como eu acabei de citar, que têm se aproximado do Eterno, que têm retornado para Ele, portanto, que têm feito tshuvá, voltado para as práticas do que o Eterno fala, e não do que os preceitos humanos, religiosos, disso e daquilo dizem, entende? Então as pessoas estão começando a dar ouvidos realmente à palavra do Eterno, ao Eterno, entende? Não é ninguém falando por ele, mas é ele mesmo falando, tá bom? Então para ele afluirão todas as nações. Olha só as nações, todas, tá? Todas. Por isso que ninguém pode dizer que tal nação não tem mais jeito. Tal nação já era. Não, não podemos fazer isso de forma alguma, tá? Verso 3. A ele, ao monte da casa do Eterno, irão muitos povos. Eu marquei aqui em vermelho, ó. Amim. Aqui significa povo. E amim, povos, tá bom? É plural. Povo. Amim, povos. A ele irão muitos povos e dirão: vinde e acenderemos. Acender não é de acender fósforo, não. Acender é no sentido de subir, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. Vinde e acenderemos e subiremos a montanha do Eterno, a casa do Elohim de Jacó. Olha só, ele mesmo, isto é, o Eterno, nos ensinará seus caminhos e por eles seguiremos. Pois de Sião virá o ensinamento da Torá, certo? A palavra ensinamento não aparece no texto aqui em hebraico, mas ele tem esse sentido, tá? Faz parte aqui da compreensão do texto. Que em hebraico aqui, ó, que mitzion tetze Torá, pois de Sião procederá a Torá. E a palavra de Adonai de Jerusalém. Olha só. Então, gente, realmente é isso que está acontecendo hoje no mundo, tá? Em muitos lugares, em muitos países, as pessoas, no sentido que eu acabei de dizer, estão realmente subindo para Jerusalém para buscar as instruções do Eterno, isto é, buscar o ensinamento do Eterno. Mesmo que talvez, por exemplo, você que nunca saiu da sua cidade onde você mora, tá? É possível você subir a Jerusalém, repito, mesmo sem você nunca ter saído da sua cidade. Como? Teletransporte? Não, nada a ver. Como é que você faz? Como é que você sobe em Jerusalém sem sair da sua cidade? Buscando a Torá de Adonai com todo o seu coração, com todo o amor. É assim que nós subimos a Jerusalém para aprender com o Eterno, entendeu? Não é com alguém ou com alguns segundo interesses pessoais, disso e daquilo. Não, não, não. O Eterno, ele não tem interesse algum de receber em troca alguma coisa. Não, 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 não. É por amor, gente, tá? É por amor que nós servimos ao Eterno. A prepotência, a arrogância não fazem parte do caminho em teshuvá, entendeu? Mas é a humildade, tá certo? É com humildade que nós caminhamos, tá
tá bom? Verso 4. Ele, olha só, ele, o Eterno, orientará as causas entre as nações. Olha o que o Eterno vai fazer. O que é orientar as causas entre as nações? Significa, vou dar um exemplo. Você pode imaginar assim. Ora, existem tantos conflitos entre tais países que são conflitos históricos, certo? E você pode pensar, puxa, aquele conflito ali nunca terá fim, aquilo ali nunca terá um jeito, pois o Eterno dará um jeito. É isso que o texto está se referindo, tá? Ele orientará as causas entre as nações, ou seja, ele vai resolver. Não cabe a nós querer imaginar qual o mecanismo, como é que vai ser. Pertence ao Eterno. É coisa que só o Eterno é que vai fazer. E o Eterno estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Converterão então suas espadas em arados e suas lanças em foices. E cada nação não levantará contra outra nação sua espada. E não mais aprenderão a arte da guerra. Não haverá mais guerra, gente. Então, essa luta entre as nações, essa soberba, essa luta por território e muito mais, nada disso existirá. Chegará um tempo em que isso vai acontecer. Entendeu? Se o Eterno falou, se o Eterno prometeu através do profeta, então, meu irmão, pode ter certeza que sim, isso vai acontecer. Tá bom? Portanto, você imagina, ora, se nos dias de hoje, conforme a gente acabou de analisar aqui, a quantidade de pessoas que estão fazendo tchuvá, retornando para o Eterno, saindo do Egito, está crescendo a cada dia, então significa que esse momento em que o Eterno vai fazer isso, em que ele vai resolver as causas das nações, isso está muito próximo. Eu não vou aqui me arriscar a dizer quando, até porque o próprio Eterno não fala, mas cabe a ele. Então a gente percebe sinais que vão acontecendo, como esse que eu acabei de citar, de a quantidade de pessoas que de coração estão voltando para o Eterno é tão grande que, portanto, a gente entende que está se aproximando a cada dia muito mais o tempo em que as nações não mais vão guerrear. Tá certo? Incrível isso. Vamos continuar aqui, ó. Verso 5. Casa de Yaakov. Casa de Yaakov. E ó, gente, casa de Yaakov, vamos lembrar, casa tá falando de família, né? Quem é a família de Yaakov? Lembra lá dos seus 12 filhos? Portanto, as 12 tribos, tudo bem? Olha aí. Casa de Yaakov, venha e caminhemos pela luz de Adonai. Aqui eu coloquei em vermelho, ó, o que é caminhar pela luz de Adonai? Você tem aqui, ó, Beor Adonai, pela luz de Adonai. Aqui esse beit aqui, ó, como prefixo, ele pode ser traduzido como pela, tá bom? Também pode ser traduzido como na e dentro da. Então poderia ficar assim, ó, e caminhemos na luz de Adonai, ou então e caminhemos dentro da luz de Adonai. Olha que incrível. O que é caminhar dentro da luz do Eterno? É caminhar dentro da sua Torá, pela sua Torá, na sua Torá. Ela é luz para o nosso caminho, conforme disse o salmista no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá certo? Então a Torá de Adonai é luz. Olha que incrível. Nós vimos aqui nos profetas, né? Eu separei aqui o profeta Yeshayahu. Esse mesmo texto, gente, também se faz presente no profeta Miqueias, tá bom? Vamos agora para os Ketuvim, os escritos. Os Ketuvim, eu separei aqui Terrilim, Salmo. Olha só, por sinal, um salmo. Todos os salmos são lindos, gente, né? Muito bonito.
E no momento certo, esse aqui, inclusive, aproveitando o momento, né, estamos com ele aqui no slide, ele é um dos salmos que, Imite-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, estaremos em breve gravando, né, no violão. É muito bonito mesmo a melodia dele e a própria mensagem que esse Terrilim traz é algo incrível, tá bom? Diz assim: ao mestre de canto sobre instrumento de corda, um salmo, um cântico. Olha só, estamos falando sobre as nações, o que o Eterno tem para as nações, tá bom? Vimos os profetas, vamos agora aos escritos. Elohim, que tua misericórdia nos abençoe. O salmista dizendo: resplandeça a tua face sobre nós. Verso 3: para que seja conhecido na terra o teu caminho. Opa, vimos ainda há pouco o que é o caminho do Eterno, a instrução da Torá, a prática da Torá. E em todas as nações, opa, será que é só em Israel? Não. Vou sublinhar aqui, ó. Em todas as nações, para ficar bem visível aqui, ó, tá? E em todas as nações, tua salvação. Bechol Goim, em todas as nações, Yeshua Terra, a tua salvação. Aqui o sufixo, né? Yeshua Terra, tua salvação. Ah, olha que incrível, gente. Ora, é interessante os textos em hebraico, no caso o Terrilim principalmente, que as palavras se conectam e muitas vezes você percebe divididos em blocos de 2 a mesma coisa, de forma que o que diz até praticamente metade do texto, isso não, claro, não é para todos os Terrilim, mas em muitos acontece isso. Até a metade do texto ele traz uma mensagem, uma ideia. A outra metade é a mesma coisa, só que dita de forma diferente. Se você parar para analisar, você vai ver muito isso, né, nos Terrilim, tá? Então quando ele diz, ó, para que seja conhecido na terra o teu caminho, pronto. Falando a mesma coisa de outra forma. E em todas as nações, tua salvação. Ou seja, o que é a salvação do Eterno? O que é a salvação do Eterno? É o caminho. Deixa eu marcar aqui, ó. Eu vou ter que utilizar aqui a canetinha. O teu caminho, que é o caminho do Eterno, entendeu? Então aqui, ó, tua salvação está conectado aqui, ó. Vou marcar aqui assim, ó, com o caminho, uma setinha aqui. Pronto. Entendeu? Olha aí a concordância aqui, ó, tá bom? Então, a salvação do Eterno é o caminho dele. E o que é o caminho dele? A Torá. Tá certo? Muita gente pensa, inclusive, que a palavra Yeshua Terra, que vem aqui a palavra Yeshua, está se referindo à pessoa de Yeshua, nosso Mashiach, né? Não necessariamente. Yeshua, nosso Mashiach, ele faz parte do plano do Eterno para este sentido, inclusive, tá? Tanto é que foi dado a ele o nome de Yeshua, conforme o Malach havia dito para Miriam, sua mãe, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele, entendeu? E ora, como é que se salva o povo de Israel de seus pecados, senão através do caminho do Eterno, que é a Torá? É por isso que sempre nos ensinos de Yeshua estava justamente a prática da Torá na sua essência, da forma como realmente o coração do Eterno quer que a pratiquemos, entendeu? Então é isso, a salvação do Eterno está no seu caminho, que é a prática da Torá. É isso que Yeshua fez ao longo de sua vida, ele deu sua vida para que isso acontecesse, e assim realizou, entendeu? Ele se entregou realmente para esse propósito. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar o texto. Aqui, pronto. Continuando, verso 4.
Deem-te graça os povos. Olha só, o salmista sempre colocando os povos aqui, ó. Elohim. Deem-te graça a todos os povos. Alegrem-se e gritem de alegria as nações, pois julgará os povos com retidão e as nações da terra serão guiadas. Portanto, veja só, o salmista aqui, ele não está tomando o eterno somente para o povo de Israel. Ele é consciente, ele considera as nações como parte do plano do eterno. É óbvio, porque esse salmista, ele reconhece o plano do eterno. Portanto, o que ele tinha recebido de instrução de seus antepassados são instruções que levavam em consideração as nações diante do eterno, entendeu? E não excluindo elas. É óbvio que quando eu digo as nações, gente, estou me referindo às pessoas das nações que realmente querem voltar para o eterno, que querem servir ao eterno de coração. Porque é óbvio, existem sim, infelizmente, pessoas das nações que, para o eterno quer saber de nada. Ok, é a escolha da pessoa, entendeu? Inclusive, a gente não deve ficar dizendo que a pessoa fez uma má escolha. Não, é a escolha dela, ok? Então, ela vai colher aquilo que plantou, entendeu? É o caminho que a pessoa escolheu. Contudo, entre as nações existem os tzadikim, os justos. E o salmista está considerando aqui, nesse salmo, as nações, os povos, esses tzadikim das nações. Tá? Verso 5: Alegrem-se e gritem de alegria as nações, pois julgarás os povos com retidão, e as nações da terra serão guiadas. Repetiu aqui o verso 5, né? Acabei esquecendo de tirar aqui. Mas tudo bem. Verso 6: Deem-te graça os povos, Elohim. Deem-te graça a todos os povos. Ele repete aqui, certo? Verso 7: A terra dará seu fruto e nos abençoará Elohim, nosso Elohim. Nos abençoe Elohim e reverenciem Ele todos os confins da terra. Mais uma vez o salmista reconhece e torna isso público, ele escreve isso, que todos podem reverenciar o eterno. Todos os confins da terra, isto é, todos os pontos da terra. Qualquer pessoa que seja no local mais distante em relação ao território de Israel, não importa, pode ser do outro lado do mundo, não importa, os confins da terra. Então, essa pessoa que ama o eterno, ela pode sim reverenciá-lo, o eterno, entendeu? É isso. Então, muito bonito esse Terlim, e eu espero logo, né, gravar esse Terlim no violão, e dessa forma teremos mais aí uma música, né, para colocar no final também, para cantarmos juntos, tá certo? Mas estou preparando, na hora certa vai sair, tá? E Mitzvah Hashem, se o eterno assim nos permitir. Agora vamos para os Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos. Falando, não perca o fio da meada. Estamos fazendo um tour aqui, fizemos pelo Tanar. Vamos agora para os escritos nazarenos. Conferir aqui em que momento é tratado aqui as nações. Eu separei um texto dentre tantos, né, que tem, não dá para abordar tudo, gente, que está em Lucas, tá? Capítulo 2, verso 25 em diante. Diz assim: Havia em Jerusalém, um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava ansiosamente pela consolação de Israel. E o mover do santo
que é o Ruach Kodesh, aqui ó, Ve Ruach Kodesh, o mover do santo, isto é, a ação do próprio Eterno, o mover do Eterno, o Eterno agindo, tá? O mover do santo repousava sobre ele, estava sobre ele, tudo bem? Ok. Então, uma pessoa justa e piedosa, eu marquei aqui em vermelho a Ish Tzadik. Olha só, gente, a mesma expressão que foi dada na carta de Lucas, pelo próprio Lucas, inclusive, né, o mesmo autor, para Cornélios. Cornélios se referiu a, ou melhor, Lucas se referiu a Cornélios como um Ish Tzadik. E olha só, equiparado a ele, aqui ó, Simeão, também um Ish Tzadik, e também chamado de Verhassid. Verhassid, essa palavra aqui deve ser conhecida de alguns aqui, hein? Hassid, lembra dos Hassídicos em Israel? Então, Hassid quer dizer piedosos, piedosos. Inclusive, foram esse grupo na época que sepultaram Estevão quando foi após ter sido apedrejado. Foram esse grupo, né, os Hassidim. Então é um grupo muito antigo, tá? E que está registrado nos escritos nazarenos. Então ele aguardava ansiosamente pela consolação de Israel, a restauração do povo de Israel, tá? Ok, e o mover do Eterno estava com ele, tá? Estava sobre ele. Verso 26. Fora-lhe revelado pelo mover do santo, pois que não veria a morte até que visse o Mashiach de Adonai. Tá? Então, algo entre ele e o Eterno. Havia dito isso para ele, certo? Imagina a emuná, a confiança desse homem, Shimon, no Eterno. Esperava pelo Mashiach. Verso 27. E foi pelo mover para a santidade, certo? Você tem aqui, ó, Vayavô Baruach, e foi pelo mover El Hamikdash, ou seja, a santidade aqui, ó, se está se referindo a, eu coloquei aqui entre parênteses, o pátio do templo, certo? Mikdash. O termo mais completo seria Beit Hamikdash, casa da santidade, ou somente Mikdash, Hamikdash, a santidade. Então todo mundo entendia lá que se referia ao templo. No caso de Shimon, como ele não era Cohen, então não era sacerdote, então ele ficou ali na região do pátio do templo. O mover do Eterno o impulsionou para ir até lá naquele dia, naquela hora. Quando os pais, no caso de Yeshua, trouxeram o menino Yeshua para realizarem nele conforme a boca do juízo da Torá, isto é, para apresentá-lo ao Eterno, conforme está na Torá também, e também por ocasião após a purificação de Miriam, sua mãe, né? Passado aí os 40 dias, realmente do repouso após o nascimento de Yeshua, ela ia apresentar ali 2 pombinhos, né? Pelo pecado, conforme a instrução do Eterno na Torá. E aí, verso 28. Shimon o tomou nos braços, aqui uma ilustração, e abençoou Elohim e disse, olha só, gente, isso é muito incrível, só um momento aqui. Vai varer e abençoou Et Elohim, o Eterno, Elohim. Olha que incrível, gente. É possível, alguém poderia, né, questionar, ora, mas é possível eu, um mero humano, mortal, abençoar o Eterno? É possível, meu irmão. Sabe o que é abençoar o Eterno aqui, no sentido em que estamos lendo no texto? Todas as vezes que você agradece ao Eterno por algo, você está abençoando ao Eterno, entendeu? Abençoar não quer dizer você fazer algo pelo Eterno, né? Você mudar a sorte do Eterno, alguma coisa assim. Não. Vamos lá, vamos pensar aqui, tá? Vamos botar a cabeça para funcionar. Gente,
O que é abençoar o Eterno? Repetindo, acabei de dizer, toda vez que você agradece ao Eterno, você está abençoando Ele. Entendeu? Então você, geralmente nós dizemos, por exemplo, quando vamos nos alimentar com algo sólido, né? Nós dizemos, Baruch atah Adonai, abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem haaretz. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei da eternidade, que tiras o pão da terra, ou que nos dá o pão da terra. Olha só, quando você recita algo assim, claro, isso é uma tradição, tá, gente? O Eterno não disse, olha, recitem essa brahá desse jeito. Só tem uma brahá, inclusive, que o Eterno deu para abençoar os filhos de Israel, que é a Brikat Kohanim, que é a bênção sacerdotal, que sempre é recitada aqui nos estudos ao término de cada estudo, né? Mas essa que eu recitei é uma tradição no povo de Israel, e diga-se por sinal, uma linda tradição, porque através dessa brachá, dessa bênção que você recita, você está abençoando ao Eterno. Em outras palavras, agradecendo a Ele, entendeu? Então a gente agradece bendizendo Ele, bendizendo o seu nome, engrandecendo Ele. E aí você está abençoando ao Eterno, entendeu? Sim, é possível abençoar o Eterno. Então, não se trata aqui do o ser humano é prepotente querendo abençoar o Eterno. Não é, meu irmão? Não tem nada a ver com isso, tá? Abençoar é da forma que eu acabei de citar ainda há pouco, tá bom? E foi isso que ele fez. E ele abençoou Elohim e disse, olha só o que ele falou. Conforme tua palavra, Adonai, pode reunir ou pode fazer descansar teu servo em paz. Porque ele havia recebido da parte do mover do Eterno, da ação do Eterno, a promessa de que ele não morreria sem antes ver a salvação, a consolação de Israel. E o que é a consolação de Israel? A sua salvação. E ele viu o mover do Eterno, o impulsionou a ir até o templo. E quando ele viu o menino, Yeshua, ainda um menino, um garoto, né, uma criança, ele logo identificou, ele sabia que aquela criança seria a pessoa que o Eterno havia escolhido para conduzir o povo de Israel de volta para a Torá na sua essência. Entendeu? O povo de Israel conhecia a Torá? Sim. Porém, haviam muitos preceitos humanos que estavam sendo muito mais supervalorizados em detrimento da Torá. Entendeu? Portanto, a compreensão da Torá, quando isso acontece, ela acaba ficando de certa forma comprometida em alguns aspectos. Tá certo? Então, trazer à tona de volta a Torá na sua essência para o povo de Israel é a consolação do povo de Israel, que tanto Shimon aguardava. E lhe foi feita essa promessa por parte do Eterno, e nesse dia se realizou. Olha só que maravilhoso, né? Aqui, opa, ficou aqui. Pronto. Verso 30. Pois tua salvação que Yeshua terra, olha só, lembra lá do Terrelim, também tem essa expressão, né? Que Yeshua terra, pois tua salvação, Raú, virão Einai, viram meus olhos, né? Ou meus olhos viram. Ele está falando aqui desse menino, Yeshua, a salvação do Eterno. Incrível, né, gente? Que preparaste diante, olha só, de todos os povos. Uau! Shimon, ele não fecha apenas para o povo de Israel. Ele conhecia Tanar, lia o Tanar e observava o Tanar. Portanto, ele na sua brachá leva isso em consideração, que preparaste diante de
todos os povos, Kol Hamim, todos os povos. E o verso 32, olha o que ele vai dizer aqui, e essa é uma citação de um dos profetas, que diz aqui, ó, luz para iluminar as nações e glória para Israel, teu povo. Ele faz aqui uma citação do profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 42, especificamente no verso 6 aqui, tá? Olha que incrível. Então, quando o Shimeon faz isso, é interessante que ele inclusive inverte a ordem, né? Muito interessante, porque em algumas ocasiões ao longo da Torá a gente percebe essa inversão, como por exemplo entre Yaakov e seu irmão Esav. Também Yaakov, mais tarde, quando vai recitar a brachá sobre os filhos de Yosef, seu filho, portanto seus netos, Efraim e Menash, ele inverte a ordem das mãos, né? A direita ele coloca para o seu lado esquerdo e a mão esquerda para o seu lado direito. Yosef tenta ajustar as mãos de Yaakov, mas ele diz, não, é isso mesmo, né? É assim mesmo. Da mesma forma, se você for conferir lá no profeta Yeshayahu, você vai ver que primeiro é citado o povo de Israel e só depois luz para as nações. Mas aqui ele cita inverso, né? Para iluminar as nações, e depois ele cita a glória para o povo de Israel. Olha que incrível, né? Um detalhe muito importante. E além disso, gente, veja só, aqui no verso 32, que diz Or Lehair. Você tem aqui a palavra luz duas vezes, né? Mas olha o que acontece aqui na tradução, ó. Luz para iluminar as nações. Ora, como assim iluminar as nações? Está falando, será, de energia elétrica? Né? Essa luz artificial aqui, será que é isso? Gente, o que é a luz do Eterno? Já vimos isso ainda há pouco. É a Torá. Luz para iluminar, neste caso clarear, trazer a compreensão para as nações. Agora sim. Ou seja, Yeshua, através dos seus ensinos, nesse caso aqui ainda um bebê, né? Aprenderia a Torá com os mestres de sua época e se empenharia nisso, praticaria, e só depois, como um parush, como nós aprendemos inclusive nas aulas anteriores com o Moré Marcos Felipe, só então depois iria ensinar. Aprender, praticar, ensinar. É assim que vive um parush, tá bom? Então, o que significa a luz iluminando? É a luz da Torá sendo compreendida, pelas nações. Entendeu? Então, aí eu volto àquele ponto que eu falei no início. Lembra que a Torá também é para as nações, portanto, para o ser humano, povo de Israel e todas as nações. Também no texto em Apocalipse, né, em Risaion, a visão, lá no final da carta é dito que as nações andarão na sua luz, ou na luz do Eterno. Ou seja, as nações andariam na compreensão da Torá. Entendeu? Vai chegar um momento realmente em que o número de pessoas, a quantidade de pessoas que estão compreendendo a Torá, conhecendo ela, e quando realmente encontram e passam a compreender, e ficam tão surpresas de dizer, puxa, quanta riqueza é essa, a Torá, e eu ao longo de toda a minha vida não tinha percebido isso. E eu digo aqui, provavelmente você que está me vendo agora, que está acompanhando aqui, provavelmente deve ter passado por isso, né? Eu passei por isso. Durante muito tempo da minha vida, com a Torá na minha mão, mas não a compreendia, eu não enxergava, entende? Inclusive é nesse sentido, em muitas ocasiões, que a gente encontra nos escritos nazarenos, quando dizendo que se está em trevas. Nesse caso, do que eu estou falando aqui, estar em trevas significa estar com ausência de luz, ausência da compreensão da Torá. Entendeu?
Agora, não é somente a compreensão pela compreensão, mas é a compreensão para praticá-la, entende? Com esse objetivo. Então, quantos de nós estivemos assim, certo? Longe da Torá, em trevas. E quando eu digo trevas aqui, eu não estou falando necessariamente de transgressão da Torá. Eu estou falando de não ter conhecido a Torá, sem essa claridade, essa compreensão, essa clareza da Torá, entendeu? Olha que incrível, tá certo? Então, a respeito disso, tem algo muito interessante também, que o ser humano, ele usa apenas uma pequena porcentagem da capacidade do seu cérebro, entendeu? Da sua capacidade de raciocínio, da sua capacidade de compreensão. Sabendo que o cérebro pode ser desenvolvido em uma capacidade muito maior. Então, ele tem um potencial, nosso cérebro, ele tem um potencial, mas o ser humano só consegue utilizar uma pequena porcentagem. Então, aí a gente pensa, ora, por que então será que o Eterno fez o ser humano cujo cérebro tem toda essa capacidade, esse potencial de compreensão e usa apenas uma porcentagem? Bem, o que pode acontecer aí? Em que em um momento futuro o Eterno acione esse 100% da capacidade humana de compreensão, somente quando a partir desse momento, aí sim, utilizaremos o 100% da capacidade humana de compreensão, nesse caso a respeito da Torá, entendeu? É como se nós estamos vivendo um momento que ainda não é a hora disso acontecer. Então, ciclo a ciclo, nós vamos estudando. O Eterno tem lições para nós a cada Shabat, a mesma lição do ciclo anterior. Nós vamos aprendendo, praticando, entendeu? Essa é a nossa vida. Tudo bem? Então, olha só quantas nuances a gente vai percebendo ao longo das leituras. E nesse caso em particular, falando das nações. Então, o Eterno tem plano para as nações. Então não fique triste, meu irmão, minha irmã, se talvez você não tenha uma linhagem judaica, tá certo? Oh, irmão Raimundo, mas eu queria tanto ter. Não tem como mudar isso, né? Então, mas não fique triste, porque tanto aquele que é do povo de Israel de forma sanguínea, quanto aquele que não é de forma sanguínea, a Torá de Adonai é para todos os povos. Então, volte seu coração para o Eterno e o ame com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser, tá bom? Buscando praticar a sua Torá todos os dias, com todas as tuas forças e com todo o amor, entendeu? Então, na aula de hoje eu fiz esse tour, né, passando pelos profetas, pelos escritos, por alguns textos dos escritos nazarenos, para apresentar a você, para trazer à tona aqui no estudo o quão o Eterno tem planos futuros para as nações e, obviamente, a sua Torá é para todos, entendeu? E olha que existem muito mais textos a respeito disso e que, claro, no nosso tempo aqui não tem como abordar todos os textos, tá? Então fica aí como dever de casa para você buscar mais textos que sim, tem no Tanar, tem nos escritos nazarenos, tá certo? Para você se inteirar mais a respeito disso, tá bom? Então se alguém disser para você que a Torá não precisa ser praticada pelas nações, é porque essa pessoa talvez ainda não leu, não compreendeu o Tanar em si, principalmente a Torá, que é a palavra do Eterno, tá bom? Então, diante de uma pessoa assim, não seja soberbo, não seja prepotente, não trate essa pessoa mal, entendeu? Saiba conduzir a conversa, se for de forma amistosa, tá bom? Se você vê que vai dar confusão, então se afaste, né? Não entre em confusão, não entre em debate, não tente querer convencer alguém através de querer mostrar texto. Não, tá aqui, ó, leia aqui, tá? Vou provar para você. Não faça isso, tá? Não tente humilhar as pessoas dizendo que você sabe, dizendo nada disso, tá, gente? A gente que caminha em Teshuvá
não tem esse tipo de comportamento, tá bom? Isso aí pertence a outros tipos de pessoas que talvez, infelizmente, fazem isso. Mas nós caminhamos em Teshuvá, caminhamos em Shalom, em paz, tá bom? Ok, vou retornar para o texto de Atos, que foi de onde nós saímos, tá certo? Eu vou só voltar aqui para nós fecharmos aqui o nosso estudo no texto de onde nós saímos, tá bom? Aqui, ó. Então, gente, só para a gente finalizar aqui, ó, quando os irmãos da região de Yehuda souberam que Shimon Kefa havia tido contato com pessoas que não eram do território de Israel, obviamente, eles não tinham toda essa consciência a respeito do que foi abordado aqui. Ou, se tinham, faziam vista grossa, né? Ou por opção mesmo de não querer ter contato com as outras nações. Mas não pense você, lendo o texto de Atos aqui, que essas pessoas estavam certas e de que Shimon Kefa estava errado por ter tido contato com pessoas de outras nações. No caso de Shimon Kefa foi Cornélios, ele teve contato, né? Então, muito cuidado, tá bom? Então eu deixo aqui uma dica, inclusive, final. Sempre quando você tiver uma dúvida a respeito de como compreender um determinado texto de qualquer parte, tá, gente, da escritura. No caso aqui, vamos imaginar, escritos nazarenos. Eu estou com dúvida, por que, por exemplo, Shaul disse tal coisa? Qual é a primeira coisa que você vai fazer, meu irmão? Procure na Torá a respeito desse assunto, principalmente na Torá, é o primeiro ponto, tá? Que é a sua dúvida. Procure na Torá. Verifique também nos profetas, nos escritos. E depois dessa busca toda, aí sim você vai fazer uma análise. Porque, com toda certeza, Shaul, Lucas, Marcos, Mateus, todas as cartas, a carta de Yaakov, Yehuda, que é logo ali, logo antes, né, de Apocalipse. Enfim, todas essas cartas são baseadas na Torá. Então as respostas estão na Torá, bem como no Tanar, entendeu? Então é assim que a gente caminha, entendeu? Então pode ser que talvez por um longo tempo você não teve esse incentivo de poder buscar você mesmo fazer isso na Torá. Talvez ao longo do tempo que você tem caminhado até aqui, agora não, né? Você não faz mais isso. Talvez você estava acostumado a alguém colocar comidinha na sua boca, né? Então esse tempo aí está na hora de crescer um pouquinho, né? Está na hora de começar a caminhar com suas próprias pernas, entendeu? Então, no mínimo, espera-se que a pessoa, na hora da dúvida, procure direto na Torá, bem como em todo o Tanar. É a primeira coisa, é o dever de casa, entendeu? Então, são dicas, são recomendações que eu faço, que se você assim realizar, se você assim fizer, com certeza logo logo você já estará aí, não mais simplesmente caminhando, mas correndo, né, ao longo do caminho em Teshuvá, tá bom? Sabendo que cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua velocidade, né, da caminhada, cada um tem o seu tempo próprio em cada estágio dos 42, tá bom? Dos 42 estágios da Teshuvá. Então é isso, meus queridos. Eu só tenho a agradecer a todos por este grande momento, por essa nossa aula. E acabamos de ter mais um estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, tá bom? Levando sempre em consideração a Torá, bem como todo o Tanar e os escritos nazarenos, como nós fizemos hoje, tá bom? Ok, então, muito obrigado a você que esteve aqui conosco, tá certo? Nos prestigiando com sua participação. Quero aqui agradecer a você de coração, tá bom? Pelas tefilot, pelas orações, aos parabéns, né, que foram direcionados a mim e a minha esposa, a Silene, pela gestação dela. O bebê está muito bem, graças ao Eterno, e logo logo virá, com bastante saúde, né? E Hashem. Então, eu me despeço de vocês essa noite,
Vamos cantar um pouquinho? Hoje que vimos Terrelim, né? Vimos Terrelim, vamos cantar um Terrelim. Que tal cantarmos o Terrelim 150? Vamos de 150? O último Terrelim, tá? Não percam, antes do Terrelim, não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá. Ele que está trazendo a cada quinta-feira às 19 horas, ou melhor, às 19h30, horário de Brasília, lições a partir do Aleph Bet, tá certo? E assim trazendo cada lição, novos aprendizados, e a gente vai captando aí os ensinamentos, enriquecendo a nossa caminhada em Tchuvá, tá bom? Um grande abraço ao nosso querido Moré Renato de Prísio, bem como a todos os professores aqui do canal, tá bom? Então me despeço de você, desejando a você e a toda a sua família Shavua Tov, uma boa semana, Laila Tov, uma boa noite e Lerik Traot. Até logo. Hallelujah, Hallelujah, kel bel kodsho, Hallelujah, birkia ozo, Hallelujah, bikvotav, Hallelujah, kerodov gro. Hallelujah bete kashofa, Hallelujah bemene verino, Hallelujah beto fumachol, Hallelujah bemini veuga, Hallelujah betzitzel shama, Hallelujah betzitzel trua, kol asher mate aleka. Hoi Hallelujah, 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 kel bel kodsho, Hallelujah, birkia uzo, Hallelujah, bikvotav, Hallelujah, kerodov glo, Hallelujah bete kashofa, Hallelujah belmene verino, Hallelujah beto fumachol, Hallelujah bemini veuga, Hallelujah betzitzel shama, Hallelujah betzitzel trua, Oi kol asher mate aleka, Oi Hallelujah, Hallelujah betzitzel shama, Hallelujah betzitzel trua, Oi kol asher mate aleka, Oi Hallelujah.